Sejam muito bem-vindos a mais um episódio, o episódio 29 da nossa série de devocionais do Advento à Promessa. Já estamos nos preparando para o fim e hoje falaremos de um dos assuntos que eu mais gosto, que é a igreja e sua missão de expansão. Depois da ressurreição e da ascensão de Jesus, a história não parou. Aquilo que começou com os discípulos em Jerusalém começa a ganhar novos formatos e caminhos. E a mensagem sobre quem Jesus é e o que ele faz não fica restrita a um único povo ou isolado em uma região, que no caso é Jerusalém. Hoje, vamos perceber que Deus continua conduzindo a sua promessa ao permitir que essas boas notícias de salvação atravessem fronteiras e alcancem pessoas diferentes. E é nesse movimento que a igreja começa a se espalhar pelo mundo. Nossa leitura de hoje está em Atos, capítulo 13, do verso 46 até o verso 49. Então Paulo e Barnabé se pronunciaram corajosamente, dizendo: era necessário que pregássemos a palavra de Deus primeiro a vocês, judeus. Mas uma vez que vocês a rejeitaram e não se consideraram dignos da vida eterna, agora vamos oferecê-las aos gentios. Abrindo um parêntese rápido, gentil é o termo que se usava para se referir a pessoas que não faziam parte da aliança, não eram judeus circuncidados. Continuando. Pois foi isso que o Senhor nos ordenou quando disse: fiz de você uma luz para os gentios, para levar a salvação até os lugares mais distantes da terra. Quando ouviram isso, os gentios se alegraram e agradeceram ao Senhor por essa mensagem. E todos os que haviam sido escolhidos para a vida eterna creram. Assim, a palavra do Senhor se espalhou por toda aquela região. Vamos para a nossa reflexão. Muitos judeus rejeitaram o Salvador que traria libertação por meio de sua morte e ressurreição. Por isso, as boas novas passaram a ser anunciadas pelos apóstolos, antes chamados de discípulos, em diversas regiões. Onde a mensagem sobre a vida e os ensinamentos de Jesus chegava, muitos recebiam com alegria e davam glória a Deus pela bondade de oferecer o próprio Filho para nos libertar dos efeitos do pecado. Mesmo diante da fúria de alguns, especialmente judeus que perseguiam quem pregava Cristo, a mensagem continuou avançando e alcançando lugares distantes. Assim, surgiram cada vez mais cristãos, nome dado aos seguidores de Jesus, dispostos a anunciar suas palavras, seus ensinos e seus milagres. Esses homens e mulheres formaram um povo reunido ao redor de Jesus. Dessa união, nasceu a Igreja, formada por todos os que foram alcançados pela promessa do Messias, que veio livrar o seu povo da maldição do pecado e do juízo. A Igreja não estava restrita a Jerusalém, mas espalhada entre muitos povos e cidades em todo o mundo. Eu quero fazer um complemento importante para essa reflexão. Talvez você já tenha ouvido alguém dizer que a igreja não é bem um prédio, mas as pessoas. Isso é verdade, mas apenas uma parte da verdade. A igreja realmente não é um lugar físico específico. Ela é formada por pessoas e a Bíblia compara a igreja a um corpo com muitos membros ligados um ao outro. Mas ninguém é igreja sozinho. A igreja existe quando os cristãos caminham juntos. Deus não salvou pessoas para viverem isoladas. Pelo contrário, ele salvou um povo. Ao longo da história da igreja, podemos perceber muitos erros cometidos em nome da instituição ou em nome de Deus. E é importante que nós, no século XXI, possamos olhar para trás e reconhecer esses erros.
Mas o fato da igreja ter cometido erros não significa que ela deixou de ser importante para o plano de Deus. Muito pelo contrário. Na verdade, nós somos chamados a cuidar da igreja e caminharmos juntos uns com os outros, nos ajudando a melhorar e a crescer em Cristo. No Novo Testamento, a igreja vai se organizando pouco a pouco. Os apóstolos tiveram um papel muito importante nesse processo, pois eles ajudavam o povo a entender como que é viver a fé e como anunciar a Cristo. Um desses apóstolos importantes foi Paulo. Paulo viajou por muitos lugares e anunciou Jesus a muitas pessoas, inclusive gentios. Ele escreveu várias cartas que hoje fazem parte da Bíblia. Nessas cartas, aprendemos que cada cristão recebe dons e talentos vindos do Espírito Santo com a finalidade de servir dentro do corpo que é a igreja. Assim, a igreja precisa ser vista como um corpo unido, como uma unidade, onde cada pessoa tem um papel importantíssimo. E eu digo isso porque muitas vezes você vai perceber erros dentro da sua igreja. E é importante que você saiba que, por mais que existam erros, esse é o plano que Deus desenhou. É através do convívio que nós aprendemos, melhoramos e amadurecemos. Quando nós caminhamos ao lado de pessoas, nós aprendemos a amá-las como Deus as amou. Existe uma tentação de se afastar das pessoas da igreja, usando a desculpa que dentro da igreja tem muito problema, mas isso não está dentro do plano do Senhor. O Senhor nos chamou para viver em unidade e unidos nesse corpo, seguimos anunciando que Jesus é o Salvador e que o plano de Deus continuará avançando. Muito obrigado por me acompanhar até aqui. Se você gostou desse episódio, saiba que esse material faz parte do devocional do Advento A Promessa. Você pode adquirir esse material gratuitamente através do link na descrição. Um abraço, Deus abençoe e até mais!